Olá, hoje vou falar sobre os triângulos, um assunto muito importante na matemática, porque sempre é visto em provas e em provas importantes, como a prova do Enem, como prova de vestibulares, concursos. Então, hoje a gente vai falar sobre triângulos. Só que, como a gente já está acostumado, aqui é sempre falado voltando-se para o desenho geométrico, né? Então, a gente vai falar o que é importante nos triângulos para o desenho geométrico, ok? Então, vamos lá. Os triângulos são polígonos que são constituídos pelo encontro de três retas, que eu chamei aqui de RST, com correntes 2 a 2, que definem três lados e três ângulos. E esses três ângulos, quando eles são somados, eles resultam em 180, ok? Então, três retas com correntes 2 a 2, que seria R, S e T, concorrem 2 a 2, ou seja, uma reta concorre com outras duas. E assim formam os lados, que são 3, e os ângulos. E também os três ângulos, que são o ângulo A, B e C, que são os vértices, né? Então, o que é que constitui um triângulo? Os vértices, que aqui nós temos A, B e C, os lados AB, AC e BC. Os ângulos internos, que são BAC, ABC, que nós estamos, quando nós estamos falando BAC, nós estamos falando deste ângulo. Quando a gente fala ABC, nós estamos falando desse. E quando nós falamos de ACB, nós estamos falando deste ângulo, ok? Esses ângulos aqui, eles estão sendo representados pelas letras alfa, beta e gama. Ângulo externo. O ângulo externo é o ângulo que é constituído, definido por um lado e pelo prolongamento dessa reta suporte do outro lado. Veja só, eu prolonguei a reta T aqui, e aqui, com o encontro desse prolongamento com esse outro lado, eu obtive o ângulo externo, que é aqui esse símbolozinho, o acento com o ezinho. E uma propriedade importante do ângulo externo é que, como diz aqui, o ângulo externo mais o ângulo interno somados resultam em 180 graus. Veja só, nós temos aqui esse ângulo que é chamado de ângulo gama, que está representado pela letra gama, desculpa. Então, nós podemos perceber que se a gente quer dar a volta daqui, quer fazer essa meia volta daqui até aqui, ó. Ou seja, o que falta para que esse ângulo aqui seja 180 é esse ângulo aqui que tá aqui fora. Então, esse mais esse somados dão 180. A gente pode ver aqui que é uma meia circunferência, né? Isso, 180 graus. Pronto. Daqui, o que é importante a gente absorver? Primeiro, que cada ângulo é representado por essas letras específicas, A por alfa, B por beta e C por gama. E outra coisa importante também é que, veja só, oposto ao vértice A, nós temos o lado Azinho. Oposto ao vértice B, nós temos o lado Bzinho. Oposto ao vértice C, nós temos Czinho. O que isso significa? Se tiver numa questão que ele vai dar para você os seguintes dados. Dado o lado A e o ângulo alfa de 75, por exemplo, tá? Então, significa que esse lado A só pode ser, olha, o lado A só pode ser o segmento BC. Se ele der o lado B, então nós estamos falando do lado AC, do segmento AC do triângulo, ok? Certo. Aí, aqui mais embaixo, agora, nós vamos tratar, sobre a classificação dos triângulos.
Os triângulos podem ser classificados tanto pelas características dos lados, como também as características dos ângulos. Dos lados é triângulo equilátero, que é o triângulo que tem as medidas dos lados todas iguais e os ângulos também são iguais. Um triângulo equilátero sempre é um triângulo equiângulo, porque se ele tem os mesmos lados, consequentemente ele vai ter os mesmos ângulos, porque a distância de um vértice até o outro é a mesma para todos os três. Significa que a abertura do grau de cada ângulo, de cada vértice, são congruentes, são iguais, ok? Triângulo isósceles, dois lados iguais e o lado diferente é oposto ao ângulo diferente. Ou seja, vamos supor aqui que esse triângulo seja isósceles. O que é que vai acontecer? AB e AC são congruentes, são iguais. Se eles são iguais, é porque esse ângulo aqui e esse ângulo aqui também são congruentes, são iguais. Então, nós já estamos só com A. Ele diz que o lado diferente, que no caso seria BC, BC é oposto ao ângulo diferente, ok? E por fim, nós temos o triângulo escaleno, que o triângulo escaleno possui todos os lados com medidas diferentes. Se todos os lados têm medidas diferentes, consequentemente, os ângulos também são de medidas diferentes. Agora, a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Primeiro, nós temos o triângulo acutângulo, que possui todos os ângulos agudos, ou seja, ângulos menores do que 90. Nós temos também o triângulo obtusângulo, que possui um ângulo maior que 90, que é chamado de ângulo obtuso, e o triângulo retângulo, que é o que possui um ângulo reto, ok? Mas aqui embaixo, nós temos algumas características, propriedades que determinam um triângulo, ok? Nós temos a medida de um lado é menor que a soma das medidas dos outros dois. Ou seja, por exemplo, AB, a medida de AB é menor que a soma de AC mais BC, ok? A outra propriedade aqui diz: a medida de um lado é maior que a diferença das medidas dos outros dois. Vamos aqui. A medida de AB é maior que a diferença entre BC e AC, ok? E a última que tem aqui é: o lado maior opõe-se ao maior ângulo e o menor lado opõe-se ao menor ângulo. O maior lado opõe-se ao maior ângulo e o menor lado opõe-se ao menor ângulo. Ok? Então, essas são as características dos triângulos, as primeiras características dos triângulos que nós precisamos considerar em desenho geométrico, ok?